Pensa Brasil, com Rodrigo Aidar. Rodrigo Aidar, salve! Como você tá? Faz tempo que a gente não conversa, né? Que eu tirei uma semana de folga e aí ficamos um tempão. Parece que a gente conversou no tempo do Aliomar Baleiro, no Supremo Tribunal Federal, mas isso já faz um certo tempo. Mas vem cá, eu queria que você comentasse, tem aparecido uma onda de anulações de sentenças, tanto no Superior Tribunal de Justiça, quanto no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem aquela expectativa, cria-se na sociedade uma expectativa, positiva ou negativa, pouco importa, e depois os tribunais superiores vão lá e anulam as sentenças. Para quem está acompanhando, se há uma punição de alguém e depois há uma anulação, naquele sentimento punitivista que é natural das sociedades, fica parecendo que os tribunais superiores patrocinam a impunidade num grande conchavo das elites para evitar que a justiça seja feita. Portanto, é quase que um desserviço esse condena, rever, cria um desconforto. Eu queria primeiro que você explicasse esse fenômeno para a gente entender. Há um grande conchavo das elites. Segundo, é assim mesmo? É assim que as coisas devem funcionar? É de se esperar que seja assim, a gente só tem que aprender a conviver com isso? Ou existe uma maneira um pouco mais organizada para o sistema de justiça funcionar? Conta para nós, Aidar. Salve, Eneg, boa tarde, Débora querida. Oi, já estava com saudades de você, quando você fica fora faz falta. Vamos lá, um abração aí para os nossos ouvintes. Pois é, Eneg, esse assunto é tão importante e às vezes ele é coberto de uma forma que meio enviesada, sabe? Porque a gente acompanhou no ano passado, principalmente nas últimas semanas do ano passado, uma série de anulação de decisões judiciais, mas uma série, várias decisões anuladas, na maior parte das vezes, ações que haviam ou condenado ou investigavam pessoas por crime de corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, políticos, ex-políticos. A gente pode lembrar que foi anulada uma ação contra o Sérgio Cabral, pela segunda turma do Supremo. Com que motivo? A ação jamais poderia ter sido, ter tramitado, ter tido o seu andamento na vara do juiz Marcelo Bretas, que é em relação, inclusive, a ele que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Ele não poderia ter julgado porque os crimes eram eleitorais e a ação tinha que ter tramitado na Justiça Eleitoral. Teve uma anulação idêntica em um processo contra o Eduardo Cunha, e vê só, o ex-deputado Eduardo Cunha já tinha sido condenado pela Justiça Federal do Distrito Federal a quase 25 anos de prisão e teve essa condenação anulada pelo TRF1. Por quê? Mesmo motivo, o processo não poderia ter tramitado onde tramitou. Antes dessa decisão do Cunha, dias antes ou uma semana antes, a gente viu uma decisão do Supremo anular também as investigações contra o senador Flávio Bolsonaro por conta daquele escândalo das rachadinhas. Por quê? Porque não houve a tramitação correta dos relatórios do COAF, houve um trâmite ilegal. E o ponto alto dessa discussão, para a gente não perder a importância dela, vamos dizer, as decisões mais vistosas, são as anulações de hoje, né? De hoje não, né? Do ano passado, todas as anulações das sentenças e das investigações contra o ex-presidente Lula. Isso, como você disse, passa uma sensação absurda de impunidade para a sociedade e com razão. Só que aí é que está, o fato grave comum desses casos, que é pouco discutido, é o papel do juiz. O papel de juízes como Marcelo Bretas, como Sérgio Moro e outros juízes que, infelizmente, confundem as suas atribuições e acham que o papel do juiz é combater o crime, se apaixonam pelos processos. Juiz não é policial, juiz não é membro do Ministério Público, juiz não é super-herói. O juiz, ele tem que ficar obrigatoriamente acima das partes. E uma das partes da ação penal, inclusive, é o Ministério Público. Para quê? Para o juiz julgar com isenção, imparcialidade. Porque uma das coisas que garante que a gente viva, todos nós, em uma democracia de verdade, é garantir ao pior dos bandidos um julgamento imparcial. Muitos não fazem isso, com a complacência das entidades da magistratura e com a negligência e a omissão vista grossa do CNJ, e os próprios juízes acabam produzindo impunidade. E eu falei tudo isso para chegar no segundo ponto que você citou, que é uma decisão que mostra que pode ser diferente.
e é de se aplaudir por conta disso, justamente porque vai na contramão disso. 3 réus acusados de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no âmbito das ações da Lava Jato, que corre no Rio de Janeiro, entraram com um pedido de habeas corpus dizendo que o juiz Marcelo Bretas não é competente para julgá-los. Por quê? Eles dizem que são acusados de desvio na fundação do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro, a Funderch, salvo engano. E eles são processados na vara do Marcelo Bretas. Eles dizem que é o seguinte, que esses crimes tem origem estadual, não tem nada a ver com a União, não tem nada a ver com o governo federal, então não pode ser na Justiça Federal, sim na Justiça Estadual. Eles entraram com pedido, o Bretas rejeitou e eles recorreram. E aí o que aconteceu? A desembargadora recorreram ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A desembargadora Simone Schreiber deu a seguinte decisão dias atrás, de que o juiz Marcelo Bretas está impedido de decidir o caso, até que o TRF2, o tribunal, decida sobre onde deve ser julgada essa ação. Mas uma das coisas mais interessantes da decisão dela, Ineg, é a seguinte: a desembargadora diz que, numa análise muito rápida, até enxergou conexão desse caso com outro, que tramita legalmente na vara do juiz Marcelo Bretas. Ou seja, à primeira vista, ela acha que o caso tem que tramitar sim na vara do juiz Marcelo Bretas. Mas até que o tribunal, ela suspendeu esse andamento para que o tribunal decida, em conjunto, se a vara do juiz Marcelo Bretas é o local correto e só então o processo siga. Para quê? Para ter uma decisão mais densa e evitar que eventuais decisões sejam anuladas lá na frente, causem impunidade e acabe com esse círculo vicioso que você disse. Investigações que não seguem o rito formal que deveriam seguir, lá na frente se transformam em nulidades. Ou seja, a decisão dela é quase assim: é melhor prevenir do que remediar. Até porque, nesses casos, o remédio costuma ser bem mais amargo, né, Oineg? Diga lá. Eu queria que você depois, também não dá pra gente fazer isso agora, pelo tempo, mas é assim em qualquer lugar. Ou seja, a lógica do juiz natural é justamente para que você não patrocine perseguições. Alguém que puxa um processo para si, para poder condenar alguém que é desafeto ou desafeto de algum aliado dele, ou pelo menos que fique paire a suspeita de que possa haver alguma maquinação. E o juiz, como a gente imagina que ele patrocina a justiça, e patrocinar a justiça significa condenar aqueles que são culpados porque infringem códigos e libera aqueles que são inocentes. Quando você vê um juiz fazendo um movimento aqui ou ali, a sua tendência natural é achar que ele está fazendo a coisa certa, não a coisa errada. Em qualquer lugar do mundo, você tem esse tipo de discussão em que os tribunais superiores, eles ficam corrigindo o trabalho dos juízes, ou ficam discutindo mérito, porque me parece um absurdo, inconcebível. Você citou o caso do ex-presidente Lula. Parece um absurdo que o Tribunal Superior leve 6 anos, não vamos falar do Tribunal Superior, que o sistema de justiça brasileira precise de 6 anos para decidir que aquela sentença foi dada pelo juiz errado. Isso não tem sentido nenhum. Não é porque não tem sentido porque foi com o Lula. Não tem sentido porque é inconcebível que um sistema de justiça permita que alguém fique na cadeia não sei quanto tempo para 6 anos depois dizer, olha, aquela condenação não podia ter acontecido desse jeito por esse juiz. Se ele vier a ser condenado pelo juiz certo por até há mais tempo de cadeia, que cumpra a cadeia. Mas aqui não. Você vê isso acontecer nos Estados Unidos, é assim na França, é assim na Alemanha, ou tem algo para a gente fazer para dar uma certa celeridade, e em vez da gente ficar corrigindo, a gente ficar discutindo teses jurídicas mesmo. Olha, o princípio segundo o qual foi usar, né, que guiou a condenação desse ou daquele, está errado, porque a minha interpretação, eu sou um tribunal superior, entende de outra forma. Não é isso, a gente não discute mérito, a gente discute esse besterol. Não que você discuta besterol, mas é besterol que esses caras fazem. É assim em qualquer lugar, Aidar. Eu não me conformo, se você quiser
Se você tiver bala para responder agora, responde. Se quiser pesquisar aí, a gente volta a falar. Mas para mim parece tão esquisito. Olha, Eneg, eu vou ter que pesquisar, mas eu desconfio, pelo menos assim, direito comparado, eu não vejo discussões tão graves e que tenham desdobramentos tão profundos na sociedade quanto a gente vê aqui no Brasil. Mas, de novo, isso é uma impressão. Para responder, para ter bala para responder, eu preciso fazer uma pesquisa, mas eu vou faço essa pesquisa, converso com o pessoal que estuda direito comparado e trago aqui para a gente depois, para a gente discutir isso. Creio que o nosso caso, neste caso específico, é bem mais grave do que em outros lugares do mundo civilizado, digamos assim. É isso que fica registrado, né, o que fica aparecendo, e vamos ver o que a sua investigação mostra, é aquilo. No Ministério da Educação, a gente, em vez de discutir qualidade de ensino, fica discutindo autonomia universitária, fica discutindo uma perda de tempo dos diabos. No Ministério da Saúde, em vez da gente sair vacinando o quanto antes, a gente fica discutindo se tem que colocar no Programa Nacional de Imunização, fica todo mundo questionando. Aí você vai para o sistema de justiça e você vê uma ineficiência, uma perda de tempo, 6 anos para dizer se o Lula é condenado, não é condenado, se é inocente, não é inocente. Até agora não dá para dizer nem que é inocente, nem que é condenado, nem que é culpado. Então é uma ineficácia do Estado brasileiro que torna o Brasil um país inseguro, instável, deixa as pessoas preocupadas. Pô, vou investir no Togo, vou investir no Bahrein, vou investir em Cabo Verde, vamos botar dinheiro na Somália, vamos botar dinheiro no Haiti, porque no Brasil está ficando cada vez mais complicado. Pensa Brasil, Rodrigo Aidar volta a conversar com a gente na semana que vem. Bom final de semana. Final de semana, Eneg, valeu mesmo, valeu, Débora, um bom final de semana aí para os nossos ouvintes também.